servidores, sejam bem-vindos a mais uma aula da pausa ativa. Estamos aqui com o professor Igor e eu sou a professora Luísa. Na aula de hoje nós vamos abordar um assunto que é o equilíbrio. É algo bem importante para o nosso dia a dia e pensando na perspectiva do nosso futuro. Então, pessoal, podem ficar em pé e não vamos usar nenhum tipo de material, apenas o nosso corpo. E uma dica legal também, se vocês se sentirem à vontade e se o ambiente permitir, vocês podem tirar o calçado, ok? Então, primeiro exercício, nós vamos afastar as pernas e vamos fazer a flexão e a extensão dos nossos joelhos de maneira alternada, tá? Então, observem como o professor Igor está fazendo nesse momento e podem imitá-lo, tá? Então, percebam que ele não faz tão fragmentado, né, esse movimento. Ele vai já deslocando de um lado para o outro. Algo bem fluido, né? Só mais um pouquinho assim. E agora pode descansar e voltar à posição neutra. O próximo movimento, então, nós vamos trabalhar com as articulações, né? Principalmente do tornozelo e do joelho, tá? Então, nós vamos fazer um movimento de plantiflexão. Então, é como se fôssemos fazer uma corrida parada, tá? De maneira alternada também. Tira um pé do chão e depois o outro. O calcanhar do chão, desculpa. O pé ainda encosta no solo, né? Isso, observem ali o professor Igor. E um detalhe interessante e importante para esse exercício, tá? É tentar deixar os pés bem próximos um do outro, reduzindo ali o ponto, né, do nosso equilíbrio, ok? Então, deixa bem próximo juntinho. Cuidado só para o tornozelo não ficar batendo no outro, né? Para não machucar. Ok? Beleza? Podem dar uma descansada e fiquem atentos, então, para a nossa explicação do próximo exercício, tá? Então, nós vamos ficar com o pé. Então, pode começar com o pé esquerdo no chão e o pé direito sobre este pé. Depois dessa adaptação, eu vou dar alguns segundos e nós vamos fechar os olhos, tá? Então, a partir de agora, valendo, ok? Se concentrem, busquem um ponto fixo para vocês poderem observar, trazer essa segurança, né? Isso ajuda bastante na hora de fazer um exercício em que exige o equilíbrio. E se você estiver muito desconfortável, você pode deixar algum objeto ou se aproximar da parede ou de uma mobília que você possa se encostar, tá? E agora em 3, 2, 1, fechou os olhos. Então, alguns segundinhos aí para nós fazermos essa adaptação, ok? Beleza? Pode relaxar agora. Vamos para o próximo pé, então, tá? Vamos fazer o outro lado agora do nosso corpo. Então, colocou ali o pé sobre o outro, pé esquerdo agora sobre o direito e se concentra, apenas fazendo essa adaptação do corpo. E daqui a alguns segundinhos nós vamos fechar os nossos olhos, tá? Pode deixar que eu vou avisar previamente. Em 3, 2, 1, fechou os olhos. Parece fácil, mas a gente acaba se desequilibrando, né? Um pouquinho. Beleza? Ok, pode abrir. Relaxe um pouquinho e, enquanto isso, eu vou explicando o nosso segundo exercício principal, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós ainda vamos usar essa lógica de colocar um pé sobre o outro, porém, nós vamos realizar a adução e a abdução dos braços, tá? A abdução é aqui na frente, né? Nós vamos fazer esse movimento de abrir os braços e depois fechar,
ok? Porém, o que nós vamos fazer? Nós vamos rotacionar o nosso tronco. Então, abre primeiro para um lado, fechou, rotaciona para o outro, ok? Sempre antes de rotacionar, nós vamos... durante o momento nós estamos fazendo a abdução e a adução, a abdução, nós rotacionamos lateralmente. Na adução, quando é fechar, nós voltamos para frente, ok? Feito isso, um pé sobre o outro, se prepare, pode começar, tá? Então, observem o professor Igor se tiverem qualquer dúvida. E uma dica é, para exercícios de equilíbrio, quanto mais rápido o exercício você for fazer, maior a dificuldade, mais intenso é o exercício, tá? Então, se tiver muito fácil, pode fazer um pouco mais rápido, mas aconselho a fazer de modo calmo e tranquilo, tá? Assim você vai treinando o seu equilíbrio e você tem uma certa confiança no que você está fazendo, tá? Além de normalmente você acabar executando de uma forma melhor, beleza? Então pode parar. E agora nós vamos trocar. O pé que estava em cima agora vai para a base e o que estava na base fica por cima, ok? Mais uma vez, se preparou e pode começar. Então, fazendo a abdução e a adução dos braços. Não esqueçam de rotacionar o tronco, tá? Que é justamente quando nós movemos, né, nesse formato circular no nosso próprio eixo. Mais um pouquinho assim. Isso. Quase chegando ao fim desse exercício. Se concentrem bem. Ok, pode relaxar. Beleza? Então, próximo exercício nós vamos usar a lógica de unipodal, tá? Um pé só no chão. Porém, agora nós vamos fazer a abdução da perna. Então, como isso vai funcionar? Professor, por favor, mostre como é a abdução. Isso, beleza. Quando nós formos fazer a abdução, nós vamos inclinar o nosso tronco e até, se quiser, o braço para o lado oposto, ok? Então, abriu, voltou. E pode ir para o outro lado fazendo a mesma coisa. E lembrando que é unipodal. Então, você só vai colocar os dois pés no chão quando for para fazer a troca, tá? Então, interessante também vocês utilizarem a amplitude no movimento, tá? Quanto mais você inclinar o seu tronco ou fazer a abdução num ângulo maior, maior a dificuldade. Então, você pode ir experimentando as variações desse exercício, tá? Para o mais básico, abre pouquinho e inclina pouquinho, ou tenta ir até o seu máximo. É sempre interessante você colocar desafios, né, nos seus exercícios, tá? Ok, beleza? Último exercício, então, nós faremos a flexão da coxa, unipodal, tá? Fazer a flexão da coxa e a extensão da mesma, ok? Então, pode começar para frente e depois para trás e inclina um pouquinho o tronco para frente, tá? Então, estende lá atrás e inclina o tronco. Isso. Ótima execução do professor Igor, tá? Observem bem como ele está fazendo e tentem reproduzir ali o mais semelhante possível, né? Cuidado também sempre com a postura. Muito bom a gente reforçar, né, esses pequenos detalhes que às vezes acabam passando despercebido. Beleza, agora vamos para outra perna. Podem dar uma descansada, tá? Respira. Isso, se prepara em 3,
2, 1, pode começar. Isso. No nosso corpo, nós funcionamos, né, como se fossem alavancas, e tem muito dessa parte biomecânica, né, então, que utiliza partes da física, partes da matemática também, para entender o funcionamento, o movimento, né, e uma coisa interessante do nosso equilíbrio é justamente onde está o nosso ponto do peso, né? Então, quando nós estamos em um pé só, nós reduzimos a área. E quando nós fazemos esses movimentos de um lado para o outro, para frente, para trás, nós estamos deslocando o nosso peso, o que faz com que fique mais difícil, né, para nos mantermos em pé e mantermos corretamente ali o nosso equilíbrio, né? Ok, pode descansar. Agora, pessoal, balança um pouquinho as pernas, vai soltando, tá? Se vocês quiserem, agora balança o quadril de um lado pro outro para dar uma soltada. Isso. Com a mão ainda aqui no quadril, projeta para frente e para trás. Isso, para dar um certo alívio ali na região da lombar. Projeta um pouco agora só para trás de forma estática. Isso. Se você quiser agora, assim como o professor Igor, solta um pouco o tronco lá para frente com as mãos indo em direção ao chão. Isso, muito bem, volta devagar, inspira, solta o ar voltando. Isso, agora as nossas mãos vão funcionar como garras, então vocês podem fazer massagem aqui, tanto na região das coxas como nas panturrilhas, tá? Vocês podem fazer nas coxas ao mesmo tempo e depois na panturrilha, se ficar muito difícil, você faz de maneira alternada, ok? Então essa foi a nossa aula de hoje. Muito obrigada pela participação de vocês e até mais. Tchau, tchau, galera!